Let's bora, galera! Estamos aqui em mais um episódio do Mente e Corpo Podcast. Esse que é o episódio de número 20, Fê. 20? Aí. Eu sou o Cícero. Fernando. O Fernando. E estamos... Fala, Fê. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que o pessoal vai estar Tá vendo, assistindo, né? É isso aí. Galera, eu tô muito feliz com esse episódio porque a gente vai dar um spoiler aqui e o convidado, vocês vão entender. Sensacional. Sensacional. Mas antes, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores por questão de gratidão e de honra. Vamos falar da Escola Técnica Congonhas, que fica localizada aqui na Washington Luiz, número 56, vulgo Canal 3. É isso, né, Fê? É isso. Ó, aqui tem cursos na área da saúde, comissário de voo, cursos técnicos. Se você pensa em estar fazendo uma transição de carreira ou quer ampliar as oportunidades na sua vida, entra aqui no site da escola que está aqui na descrição e vê o curso que te agrada e vem fazer. Dá para fazer à distância também, né, Fê? Dá, tem Dá? curso à distância também. Tem curso à distância, é isso aí. Então, Escola Técnica Congonhas. Também vamos falar da Sprint Urbano. Hoje eu vim com a minha. Olha aí. Mostra aí, Fê. Dá pra ver? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Tira aqui. Aí, ó. Galera. Um remédio, né? Mas a corrida é um remédio. É um remédio, é isso aí. Galera, a Sprint Urbano, ela tem essas camisas, né, com frases para corredor, para ciclista, várias cores, várias estampas. Quem fabrica as camisas é a reserva. E hoje eu tô com a camisa da reserva. A reserva que faz as camisas da Sprint Urbano. E tem dois tipos de material. Algodão, 100% algodão e o algodão peruano, que é sensacional. As duas são sensacionais, mas o algodão peruano já deixa aqui. Tu não tem ainda, né? Ainda não. Sprint Urbano? Ainda Fernando não tem ainda. Galera, brincadeiras à parte, dá uma olhada lá na Sprint Urbana e usa o nosso cupom LETSBORA10. Você vai ter 10% de desconto. Se pagar no Pix tem mais 2%. E dependendo do valor, frete grátis. É isso? É isso aí, né, Fê? Gosta, né? E vamos dar um spoiler? Bora. Bora dar um spoiler? Galera, vocês estão vendo que eu tô com um bonezinho aqui diferente? Mostra aí, Fê. Vamos pegar ele aqui. Bonezinho é só um... Na verdade, a gente vai dar um spoiler do novo programa que vai ter diariamente no Mente Corpo Podcast, que se chama Let's Papo. Então, acompanha a gente, que a gente vai estar soltando no Instagram, @Mente Corpo Podcast, e aí vocês vão entender melhor o que significa isso. Então, é só um spoilerzinho mesmo para criar curiosidade em vocês. A gente vai dar esse boné para alguém? Sortear? Vamos pensar em alguma coisa. Vamos pensar em lá. alguma coisa para atrair, né? Então, fechou. Isso aí. Então, assim, ó, sem mais delongas, o nosso convidado e o tema hoje, sem palavras, mas o convidado em si, eu sou fã dele, como profissional, como pessoa, como pai, enfim, fã mesmo, então tem que deixar isso público, é uma grande honra estar com ele aqui. Eu vou tentar resumir aqui o currículo do homem, que é pesadíssimo, pesado. Bom, o tema é sono, logo, ele é um médico, neurologista, e não é só isso, sócio proprietário da NeuroSantos. Ele é maratonista, casado. Que mais? Não posso esquecer. O cara é também podcast. Ele tem um podcast chamado NeuroSantos. Só que é outro nível, tá, galera? Assim, lá é outra pegada. Fala Neuro. Fala Neuro. Falei NeuroSantos, ó, me corrigindo aqui, ó. Fala Neuro, perdão, a falha. Fala Neuro. Lá é outra categoria, tá? Mas acompanhem lá, também tá como @falaneuro, vocês vão achar no YouTube. Ele vai falar melhor, vai, não vou dar ele, deixar com ele. Então, com uma salva de palmas, nós recebemos aqui Dr. Juarez Harding. É isso? Isso. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, cara, você tá aí. Eu que agradeço, cara. Tá obrigado pelo convite, vocês aí. Parabéns, em primeiro lugar. Sensacional o espaço, a proposta, os programas. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. A gente precisa disso, a Baixada Santista precisa desse tipo de serviço. E muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos conversar. Bora. Let's papo. Let's papo, é isso aí. Já pegou, hein? Uma introdução do Let's Papo. Já pegou. Doutor, posso falar doutor? Para abreviar, né? O Juarez, o que você prefere? Ô, doutor, vou ficar mais... Você se sentir à vontade, então, cara. Doutor, né? Estamos aqui num papo, não tem informalidade. Não. Bom, antes de chegar da gente falar do tema principal, que é sono, que é um assunto super importante, você vai poder explicar pra gente muita coisa, né? Tirar algumas dúvidas. Se apresenta pra galera, como eu já dei um spoiler aqui, né? Você é casado, tem filhas, né? É pai de meninas também, né? Sim. Que nem eu, então eu te admiro demais. Então, assim, conta um pouquinho da tua história pra galera entender e por que a medicina, como que você chegou na medicina. Acho que isso a galera já vai ficar inspirada. Legal.
Olha, a medicina foi meio sem querer, assim, cara. Na verdade, minha mãe, o sonho da minha mãe era que eu fosse médico, né? Mas eu não tinha muita... Sabe, tem um pessoal, por exemplo, minha esposa queria ser médica desde criança. Tá. Eu não tinha essa pretensão, eu gostava muito de biologia ali no colegial, mas gostava muito de artes também, gostava muito de desenho, então pensava em ser arquiteto, engenharia. E aí prestei um monte de coisa, acabei me inclinando para biologia, entrei na USP em biologia minha ideia era fazer estudos com genética, fazer genética humana. Aí eu entrei na medicina aqui em Santos, cara, na Lusíada. E aí mexeu, né? Pô, entrei na faculdade de medicina. E aí eu tranquei lá em São Paulo, comecei a cursar aqui e aí foi paixão mesmo, a medicina. Você era daqui mesmo? Já era daqui, aí ficou mais confortável também, lá de casa, morava 2 quadras ali atrás do Supercentro, 2 quadras da faculdade, ia a pé. Facilitou bastante e eu comecei realmente, desde o começo, a curtir muito a medicina. E a neurologia também veio sem querer. Destino, né? As coisas vão acontecendo. Foi na sequência já? Tu se formou e já... Eu me formei sem saber o que eu ia fazer de especialidade. Tá. A ideia era ser infectologista. Tá. E aí eu entrei em infectologia na residência lá do Emílio Ribas e desisti. Tá. Mesma coisa também. Porque não tinha muita noção, não sabia se não era para ser, né? E aí com isso fui trabalhar. Fui dar plantão, fui trabalhar e ao longo de um ano trabalhando eu tive bastante contato com pacientes neurológicos. E fui estudar. Estudar para complementar o que a faculdade não te dá tudo, né? E aí estudando fui gostando. E aí entrei na residência de clínica, fiz primeiro clínica médica no Ana Costa. Daí na residência de clínica, primeiro estágio neurologia. Aí o doutor Imero, conhece o Imero? Doutor Imero, no primeiro dia, Juarez, já me conhecia, tudo bom, como é que você está aqui? E aí, o que você quer fazer de especialidade depois da clínica médica? Eu falei, neurologia. Aí ele, você tá brincando? Eu falei, já me levou um monte de livro, ele, o Grela, os chefes lá, me levaram um monte de livro. E aí começaram a pegar na minha mão e me ajudar. O Grela é o cirurgião, né? E aí eu fui realmente gostando cada vez mais. Aí terminou, prestei neurologia, fui para São Paulo, para o servidor. Fiz neurologia lá e aí... Pra galera que não entende, que não é né, que assim, tem gente que assim, tem coisas na vida que tá tão distante da gente, e aí por estar tão distante, às vezes não entende como que é os bastidores. Mas só pra galera mais leiga, assim, né, quantos anos de estudos, né? Assim, você pega lá, você tem a escola... Não sei se você fez cursinho. Fez cursinho. Faculdade, que já são 5 anos ali. 6, né? 6 anos. No total... Fiz 1 ano de cursinho, fiz 6 anos de faculdade, aí fiquei trabalhando 1 ano, aí fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de neurologia. Aí fiquei muitos anos só trabalhando e aí depois fui fazer medicina do sono mais 1 ano. Já pedi as contas, velho. Eu também. Bastante. O cara é o Highlander. Porque, muitos anos. Cara de 20 anos de idade e aí aproveita quanto tempo você já exerce bem, como... Isso aí, é o segredo, né? O segredo é dormir bem, porque o cara tá no formal. Eu tô com 25 anos de formado e 20 de neurologia. Legal. Sensacional. Parabéns. Bastante. Parabéns. Tá vendo por que eu sou teu fã? Passa, cara. Tá vendo por que eu sou teu fã? Porque assim... Algumas pessoas sabem que o meu trabalho é na área da saúde, eu trabalho, né, visitando vocês, e eu sei como que é a vida, um pouco, não sei tudo, mas assim, a gente vai pegando um relato de um relato de outro, né, no teu caso também, por isso que eu valorizo muito você estar aqui, te agradeço mais uma vez, porque o teu tempo é muito valioso, você lida com vidas, né, então a qualquer momento, de repente, teu celular toca, e de repente você tem que atender, e a gente sabe disso, então você está aqui... eu sei que é muito difícil. Aí, aproveitando um gancho, você é casado, você é um pai super presente, você é um atleta, né, maratonista. Respeita o homem, cara, respeita o homem. Respeita a minha história. Né? Tem gente que fala, como que eles conseguem fazer tudo isso? E maratonista ainda, né? Maratonista. E não corre pouco não, irmão.
Manda bem. Eu corro atrás de você ali, né? Tá, Tento te pegar. Teve prova aí que eu vou alcançar e aí outra eu vou alcançar. Juarez, conta pra gente um pouquinho dessa questão do esporte. Já liga com a tua família, que eu acho que é o teu bem mais precioso. Eu vejo quando você posta alguma coisa, quando você tá com as meninas, quando elas ganham aí, que são atletas também, o teu olho ali. Na foto eu consigo ver o brilho, que nem tá aqui, ó. Só foi tocar no assunto família, eu sei que mexe muito contigo. Mexe, né? Mexe com a gente, né? Sim. Todos nós. A minha história com esporte é curiosíssima, assim, porque eu sempre fui sedentário. Né? Eu, na verdade, sim, quando eu era moleque, eu cheguei a jogar basquete, fazia parte do time do Santa, mas, assim, eu era banco, entendeu? E tava lá mais para fazer algum esporte, né? Nunca tive uma inclinação, nunca tive... Naquela época também a gente não tinha tanto incentivo, né? E aí, assim, na faculdade também, o esporte que eu fiz foi muito pontual, não tive um desenvolvimento, porque a faculdade instiga bastante, mas aí a minha preocupação foi mais estudar, então não fiquei ligado ao esporte. E depois que me formei, aí acabou, né? Só estudo, trabalho. E aí eu ganhei peso, né? Engordei, eu sempre fui magrinho, mas depois da faculdade eu engordei bastante, né? Eu cheguei a obesidade grau 1, né? Cheguei a ser, posso dizer que fui obeso. E aí chegou uma hora que a minha vida estava muito ruim, né? E aí eu tava começando a ficar já doente pelo sedentarismo e pela obesidade. Eu tenho apneia do sono, então eu tinha uma apneia pesada, assim, eu dormia no volante, na estrada. Então eu tava arriscando muito minha vida e ali tava beirando os 40 anos e precisava tomar uma decisão. E você já tinha as meninas, então? Já tinha as meninas pequenas e minha vida tava muito ruim, então eu tomei várias decisões na minha vida e dentre elas foi perder peso. Então eu perdi 20 quilos sem fazer atividade física. Só com a consciência ali, alimentação. Só tomando jeito mesmo nos hábitos. E aí eu fui fazer atividade física depois que eu perdi. A minha ideia, assim, até falo que eu tenho um método de emagrecimento Harding. É muito difícil você perder peso fazendo atividade física se você não muda os seus hábitos. Porque tem duas coisas que prejudicam muito o andamento disso. Uma delas é que fazer atividade física dá fome. E se dá fome no indivíduo que não tem disciplina, ele vai comer mais bobagem. E outra é a questão da recompensa, né? Se você não tiver disciplina para entender que a recompensa para perder peso e fazer atividade física é a própria perda de peso e a atividade física, já está recompensado. Mas as pessoas acham que depois que fez atividade física tem que ter uma recompensa, um docinho, um sorvetinho, alguma coisa para se sentir bem. Então parece que a atividade física é um castigo, né? E aí depois ela vai buscar uma recompensa que agrada a ela e aí ela não tem a disciplina, não mudou, não virou a chave e aí ela vai atrás do docinho. Quer dizer, tudo errado. Então, para não cair nesses erros, eu que já era sedentário, falei, não vou agora eu fazer atividade física e me bagunçar mais ainda. Então eu fui primeiro mudar meus hábitos, perder peso, mudando a alimentação. Então eu fiz uma mudança radical de alimentação e uma mudança na cabeça, né? Que é o método do desgostar, né? Então assim, você toma Coca-Cola todo dia no café da manhã. Nossa. E como é que você para de fazer isso? Né? Você tem que passar a desgostar disso. Eu já tomei isso, já fiz isso. Eu fazia isso. Meu café da manhã era do lado do hospital, era Coca-Cola e mistinho, meu café da manhã, todo dia. E eu gostava. É meio insano, mas eu gostava. Então eu precisei aprender a desgostar, né? E porque força de vontade dura pouco. Agora, mudar o sentimento é permanente. Caraca, vou escrever Gostou? isso. Vai lá pra parede. É um corte. Vai lá pra parede. E quantos quilos você tinha? Você pode falar? Eu tinha. Você 90... parece que foi obeso. De jeito nenhum. Vou te mostrar uma foto, Fernando, você vai falar, caraca. Não parece de jeito nenhum que ele foi obeso, né, meu? Eu pesava 90 e pouco, não lembro quanto. Não bateu 100, mas 90 e pouco. Eu tenho 1,83. E hoje eu peso 78. Cheguei a pesar 72.
Então, eu emagreci demais. E aí eu fui reconstruir. Mas sofreu para emagrecer assim? Não, porque eu tava regrado, né? eu tava assim com um propósito muito forte na minha cabeça de que eu precisava mudar. Propósito. Deixa eu te cortar rapidão. Fala. Eu tenho essa mania, tá? Mas é para ilustrar ainda mais e quando só para não perder esse gancho do propósito. Essa tua virada de chave, quais os fatores que te ajudou mais a tomar essa decisão e virar esse propósito que você citou agora? Olha, cara, eu acho que o que começou ali a mexer comigo foi minhas filhas. Boa, imagina. E medo de morrer, de ficar doente, sabe? Começou aquela sensação de ser eterno, de ser super-herói, de ser invencível, começou a cair, né? Quando a gente é jovem, a gente tem isso, né? A gente faz altas loucuras até. Sim. E começou a bater essa sensação de... Não, por quê? Porque você vê um amigo teu colocar stent, você vê um outro amigo seu hipertenso, um outro diabético. Você começa a ver as coisas acontecerem ali com 30 e poucos, 40 anos. E eu comecei a ver isso acontecer, algumas coisas acontecer comigo. E falei, cara... E 2 filhas pequenas. E eu falei, o que eu vou deixar para elas, né? Eu fiz um seguro de vida. Pô, isso não resolve. Elas querem um pai, elas não querem dinheiro. Isso já faz quanto tempo? Isso tem uns 10 anos. 10 anos. E aí eu tomei várias decisões na minha vida, pessoais, profissionais e também na questão de saúde. Aí eu perdi peso rapidamente, foi rápido esse processo. E aí eu falei, agora eu preciso reconstruir meu físico, minha saúde. E aí eu fui buscar atividade física já com outra cabeça. Aí eu fui fazer várias coisas, fiz um pouco de academia, natação, mas não tinha nada assim que me brilhava os olhos, sabe? Que dava aquele match, né? E aí eu comecei na corrida meio que sem querer, assim, também. Eu de vez em quando dava uma corridinha na praia, aquela coisa bem modesta. E aí teve um ano, acho que foi 2019, 18, 19, não lembro, o provedor da Santa Casa inscreveu os chefes de serviço nos 10 quilômetros da tribuna. Eu nunca tinha corrido uma prova. E aí ele me chamou na sala dele e falou, te inscrevi, eu preciso aqui que você dê os dados e tal, não sei o que. Eu falei, mas eu não corro. Não, você corre, falaram que você corre. O cara te viu correndo uma vez, você já virou corredor. Corre, cara, é isso. Eu falei, tá bom, né? Vou fazer o quê? O provedor mandou, obedece, né? E aí eu fui treinar sozinho, né? E fiz a prova, completei a prova. Assim, sem andar, corri, quase morri. Daquele jeito, né? Mas foi muito gratificante. E eu falei, pô, gostei desse negócio. Acho que eu vou fazer aí mais treininhos de corrida, né? Aí veio a pandemia. E aí atrapalhou tudo. Mas eu consegui ali na pandemia, a gente dava um jeitinho. Depois que foi abrindo, eu fui retomando os treinos. Só que assim, sempre dessa forma mais modesta, né? Nessa mesma época, e assim, eu não era atleta, minha esposa não era atleta e minhas filhas eram pequenas. Mas nesse tempo aí, a minha filha mais velha, a Júlia, começou na patinação muito cedo, né, com 5 anos. Hoje ela está com 16. Então, ela começou nessa época na patinação e começou a competir. Foi federada logo cedo, começou a competir e os campeonatos paulista, estadual, brasileiro, e eu nunca tinha competido, tô de repente vendo minha filha competir no Campeonato Brasileiro com 7, 8 anos de idade. Isso foi muito legal e de repente ela mudou de clube, foi para um clube mais competitivo, que era o clube de Santos que mais tem expressão, né, até para Campeonato Mundial. E ali a coisa alavancou de um jeito que ela virou uma atleta de performance. E mudou a nossa rotina em casa. A gente começou a ter outras preocupações, a fazer fisioterapia de recover, a ela fazer fortalecimento, pensando no esporte com 9 anos de idade. Então a gente começou a olhar o esporte com outros olhos e a gente começou a entrar numa rotina também, né, incentivou a gente. A minha esposa sempre foi mais da natação
E eu fui pra corrida. Fui correndo mais e fui pegando gosto, até que eu entrei, fiz mais umas provinhas, carreguei minha esposa, falei, vai fazer 10 km da tribuna, fiz o que o provedor fez comigo, inscrevi ela, falei, você vai correr. Ela gostou. E aí a gente entrou na assessoria. Quando a gente entrou na assessoria, a nossa filha mais nova patinava também, mas ela nunca quis entrar nessa vibe, a Laura. Ela nunca quis entrar nessa vibe de patinar forte e tal. Ela competiu uma vez e ela era mais de ficar de papo ali, let's papo. Ela ia só pra resenha, entendeu? Mas a melhor amiga dela, que os pais correm e são nossos compadres, e a gente entrou na mesma assessoria que eles. E aí a melhor amiga dela, a filha deles, estuda com ela e que também queria entrar na assessoria para correr. E aí a Iron Life não tinha Kids, mas aí eles falaram, vamos criar, traz as crianças aí que a gente cria a Iron Life Kids. E aí elas começaram a treinar ali, porque tava junto, né? Cara, isso aí foi virando uma avalanche positiva na nossa vida, porque a Júlia já estava no alto rendimento, a gente começa a Laura começando num novo esporte que ela gostou, está com a melhor amiga, e a gente engajou também. Aí eu também voltei a nadar, e a gente começou e elas também nadavam, e a gente foi. A natação e a corrida foi... Só que a natação depende mais de piscina, de clima e tal. A corrida desenvolveu mais, né? E aí foi isso, a corrida na minha vida. Quando eu vi, de repente, eu já estava levando muito a sério. E aí a Laura ajudou muito. Então a Júlia ajudou a gente a sair do sedentarismo. E a Laura ajudou a gente a engajar cada vez mais na corrida. Lá, né? Porque ela adora isso. Agora ela está na equipe da FUPES de atletismo, né? E ganhou umas coisinhas aí, pô. Tem uns trofézinhos aí. É braba. E ela vai fazer 14 anos sexta-feira agora, né? Caramba, parabéns, Laura! E ela, cara, assim, a maioria das provas ela nem poderia fazer, né? Porque idade, né? não tem prova para a idade dela, né? Então a gente... É até polêmico falar sobre isso. Então a gente... Então a gente, né, dá aquele jeitinho, né? Para ela curtir o esporte. Agora, no atletismo, ela tá... Obrigado, cara. No atletismo, ela tá pilhada, porque... agora sim, a categoria da idade dela, vai competir de uma forma muito mais séria, né? Já competiu aí uma vez aí. E o atletismo é muito legal, né? Eu não tinha esse contato com o atletismo. O atletismo é fantástico, cara. É outra cabeça, né? É outra... Já vai ficar forte, que é outro tipo de treinamento, né, cara? Outro tipo de treinamento. Principalmente se você é velocista, né? Ela tá ali meio que experimentando ainda, né? Ela não sabe... Óbvio que quem vem da corrida de rua vai para o atletismo, a experiência que você tem é de fundista, né? Sim. Porque você veio do 5K para o atletismo 200, é longão, né? Então ela tem a experiência de 5 e 10. E aí, quando chega no atletismo, 100 metros para ela é uma novidade, né? Claro que ela faz treino de tiro, mas competir, se especializar em 100 metros é outra dinâmica, outra musculatura. E é louco, né, cara, assim, porque você falou, a gente não vai ficar tanto tempo nesse assunto, mas que é a nossa realidade, legal. Né? Muito legal. Eu fico pensando na cabeça, porque assim, são milésimos de segundos, né? Esse tipo de competição, assim como a natação, tu treina horrores para estar ali correndo segundos, né? Então, assim, cara, a cabeça é totalmente diferente. É uma coisa, a gente vai correr a maratona, você sabe, 5 km, eu vou fazer de boa para encaixar, depois eu recupero o tempo perdido. E você não tem. Você treina pra caramba para chegar ali. Não pensa que começou já acabou, né? Só dá um tiro e vai, né? Cara, o planejamento é o treinamento, né? É o treinamento. Assim, não, tem uma estratégia, né? Nos 42. A gente falou, corre 5 macio, depois vai pra frente. A dela não é pá. Vários esportes você tem essa estratégia ali na hora, né? O futebol, todos. Dependendo da distância que ela se adaptar e gostar, o que eu falo assim, na maratona você vai ver várias metodologias. Tem cara que já começa
numa velocidade do começo ao fim, né? Aquece antes de começar a prova e já sai naquele ritmo que ele vai fazer de prova. Tem outras estratégias que você segura um pouquinho mais e depois, né? Então, assim, dá para ter estratégia. No dela, a estratégia é não errar. Não tem. É não errar. Ali é o dia, né? O dia D, né? Que a gente pode falar. Mas ela correu na prova 1.500, então já é uma distância maior, já dá para administrar melhor. E foi muito legal, porque a gente via as outras meninas assim, teve menina que saiu explodindo, aí daqui a pouco foi ficando para trás. Então 1.500 ainda dá para ter essa estratégia. Mas aí, por exemplo, ela também competiu no revezamento 4x75. Era 75 metros, cara. Você pega o bastão e corre como se não tivesse amanhã. Dependendo do tamanho do braço, tu já entrega, cara. É uma loucura. É uma experiência tive legal, uma ideia né? aqui, experiência cara, legal. Tive uma ideia aqui, vai fugir um pouco e a gente volta. Você sabe que os 2 primeiros episódios que a gente fez, foi uma ideia que a gente teve lá no começo, porque o mente e corpo, ele engloba tudo. Tudo que tem a ver com vida, engloba. E a gente acredita muito na base. Eu acho que a maioria das coisas acontece ali na base. Então, os 2 primeiros episódios, a gente gravou com o Enzo, jogador do Santos, e depois com a Yasmin, que já tem 14 anos, que é ginasta de Santos. Porque a gente acredita nisso. E faz um tempinho que a gente não traz aí. O pai tá aqui. Se elas toparem, trazer elas duas pra cá. Tá liberadas. Então, ó, Júlia e Laura, a gente só vai esquematizar, é sério. Boa. É sério, cara, Boa. porque elas devem ter muita coisa pra contar. E ambas têm, assim, as duas uma forte experiência no esporte e esportes diferentes, né? Sim. Eu falo que uma bota rodinha, outra bota tênis no pé e vão, né? Sim. Uma com, uma sem, né? E a outra, e aí uma tá no mundo da velocidade, a outra não, que envolve um pouco de velocidade, porque você tem um tempo ali para, não sei, o dela é o artístico, técnica, né? É o artístico, é mais técnica, competição Coreografia, curta, 2 minutos de apresentação, mas é engraçado, sim, você vê os 2 minutos de apresentação, termina, elas estão molhadas de suor e ofegantes, cara. Então, assim, muita força que faz, né? Nos saltos e tudo. E parece que correu uma meia maratona de tão detonada que tá. É muito legal, assim. Alto rendimento o esporte dela. Vai ser um episódio bacana, hein? Vamos trazer. Ó, agora então vou aproveitar o gancho. Depois, se der, a gente volta na maratona ainda. Mas assim, vamos chegar num tema. E aí eu até aproveito o gancho de que maneira? Então, você fez uma reestruturação na tua forma de enxergar, né? Exato. Esse cuidado com a tua saúde. Eu tenho que tirar o chapéu, literalmente. Eu valorizo muito quando você fala de algo e pratica algo. Sim, e eu acredito que concordo. no teu dia a dia, ali de consultório, de atendimento, em muitos casos que você lida, precisa você dar um direcionamento para o paciente, né? Cara, seria interessante aqui mudar, né, teu estilo de vida, né? Direcionar para o cara. Eu acredito que tu tem propriedade para falar, porque você fez isso na tua vida, e você é um exemplo, porque mais uma vez 10 km da tribuna aparecendo aqui. Verdade, né? Eu ia falar isso, mas então, não queria assim, cortar ele. A maioria das pessoas que começaram a correr em Santos tiveram uma baita 90%, experiência. 90%, né? O pessoal que vem fala aqui a primeira vez foi 10 km. Então, assim, hoje você corre os 10 km da tribuna. E eu tenho certeza absoluta, se não aconteceu, vai acontecer em algum momento. Ou os filhos dos pais que você cuida, né? Ou o próprio paciente vai ver, doutor Juarez. É que às vezes a gente fica meio desconfigurado, né? A realidade de trabalho e tá lá né? De óculos, camisetas, às vezes as pessoas não reconhecem. É mais difícil. Mas eu tenho certeza que essa cena vai acontecer e já está acontecendo pelo tempo que você corre. Então isso para mim, cara, tem um valor gigantesco de você, né? Então são pessoas assim que eu indico de olho fechado, sabe? Assim, cara, vai nesse cara aqui. Porque tu sabe do que tá falando, entendeu? Não é uma coisa assim que você só viu na literatura. Não desmerecendo, não é que a pessoa não tenha. A pessoa que estuda muito tem uma baita capacidade, mas a sensibilidade, ela dá uma diluída aí. Então,
trazendo essa... Eu tinha que falar sobre isso para não esquecer, mas trazendo para o tema principal aí, que é o sono, essa tua mudança toda, e a gente sabe o quanto... pelo menos eu sei, assim, o quanto o sono é importante. Queria que você pudesse dar aí uma ilustrada na relação que tem do sono com a atividade física, né? Que um ajuda o outro, né? Quem faz atividade física tem uma probabilidade de dormir melhor, e quem dorme melhor tem uma probabilidade de fazer atividade física. Mais na atividade física. Faz sentido, né? Sim. Então, assim, eu gostaria muito que você introduzisse para a galera e falasse assim, enfatizasse mesmo, porque o intuito disso daqui não é dar uma aula técnica, mas é conscientizar as pessoas da importância do sono, porque eu já pensei um dia, cara, dormindo eu tô perdendo tempo. Eu acordado eu tô produzindo. E é balela. Exato. É uma idiotice fazer isso. Não façam isso, gente. As pessoas têm essa ideia porque não entendem que o sono é uma fase ativa do cérebro. Quando a gente dorme, o cérebro não está simplesmente desligado. Não é que nem um celular que você desliga e depois você liga. O cérebro entra numa fase metabolicamente ativa e específica, né? Então, é um momento onde o cérebro vai entrar num modo para conseguir reparar os órgãos, reparar os sistemas, fazer a limpeza do lixo cerebral, do lixo corporal, vamos dizer assim. Então, esse washout aí de toxinas. Então, tudo isso é feito durante o sono. Todos os nossos aprendizados, todas as nossas experiências, elas vão ser consolidadas ao longo desse processo. Mais ou menos como se fosse os nossos funcionáriozinhos lá dentro da nossa cabeça. A hora que a gente vai dormir, eles têm um plantão noturno onde eles vão agora encaixotar tudo, guardar na gaveta, fazer uma faxina no escritório. Sabe aquele serviço noturno? Imagina o Divertidamente, é fantástico aquele desenho, né? Sim. É mais ou menos aquilo. À noite, os funcionários não estão dormindo na cadeira com a luz apagada. Eles estão trabalhando para botar em ordem toda essa nossa estrutura física e cerebral. Então, é uma fase ativa que a gente tem que respeitar. Então, se eu fico acordado, eu já não estou tendo essa fase ativa. Então, eu estou perdendo toda essa oportunidade, todo esse trabalho. Se eu tenho um sono de má qualidade, então, tem gente que acha que é deitar e capotar, né? Deitar e dormir. E aí eu dormi bem. Se eu tenho um sono de má qualidade, eu tenho um serviço de má qualidade no meu cérebro e no meu corpo durante a noite. E isso vai refletir durante o dia. Então, a partir do momento que eu entendo que o cérebro vai ter que entrar nessa fase, ter que passar por essas horas e com qualidade, e isso é um processo ativo, eu tenho que buscar ter esse processo ativo de qualidade. E como é que a gente faz isso? É só deitar e dormir? Não, tem que ter todas as condições, né, ambientais, físicas, alimentares, atividade física, tudo isso para favorecer que esse processo aconteça da melhor forma possível. Posso dizer que, então, assim, aí eu estou provocando, né, um pensamento, mas é como se fosse a parte mais importante da nossa vida, praticamente. É fundamental, é fundamental. Porque, cara, se o cara não dorme, tu fica mais estressado. Sim. Se o cara não dorme, aquilo que você precisava entregar no teu dia, que você está achando que está sendo produtivo porque você não está dormindo, uma hora você não vai entregar mais. Porque os teus funcionários, né, vamos pegar o exemplo que você deu, foi perfeito. Teus funcionários estão ali fazendo de qualquer jeito, velho. Ou às vezes ele fala, não tem trabalho para nós. Vou sair fora, eu vou buscar, né? Vamos trazer para esse exemplo que você deu, foi fantástico. Não tinha escutado em lugar nenhum. E eu hoje eu sou fanzaço, cara, do sono. Porque, assim, à medida que a gente vai evoluindo, você vai ampliando as possibilidades de se tornar uma pessoa melhor para você. Em contrapartida, você é melhor para o seu filho, por exemplo, para os colegas, para quem te acompanha na internet. Então, essa fase que você falou ativa, tanto é que a pessoa que quer emagrecer, ela precisa dormir. Porque não é ali onde acontece a mágica, né, cara? Assim, você está gastando uma baita energia ali, tudo funcionando. Então, é mais um gancho aí que eu deixo, e trazendo até uma pergunta que fizeram aqui, tem que dormir então quanto tempo?
Então, a média de sono num adulto é de 6 horas. Né? Então, falar que 6 horas de sono, de 6 a 8 horas. Então, 6 horas de sono é justo. Tá ok. Tem gente que tem um padrão de menos, né? Tipo, Jô Soares, 3 horas. Miguel Falabella, 3 horas. Esses caras ficam, né? Dormem pouco, acordam bem, porque é o padrão deles. 3 horas é suficiente para esse processo. E ótimo, ele ganha tempo para produzir, né? Eu tenho muito paciente que vem e fala, eu tenho insônia. Qual é o problema? Eu durmo 3 horinhas, acordo e não consigo dormir mais. Tá, e como é que você acorda? Acordo bem. E como é que você passa o dia? Não, bem. Você tem cansaço, sonolência, fadiga, irritabilidade, dor no corpo? Não. Tem que ter uma sintomatologia para você falar que é uma insônia. Porque pode ser só um padrão. Então, às vezes, eu tenho paciente que estava se entupindo de remédio para dormir, aí tinha problemas de dia, porque ficava com efeito residual, porque ele queria dormir mais do que 3 horas, porque socialmente é muito difícil dormir 3 horas. Você acorda ali 4 da manhã, e aí? Né? Todo mundo dormindo, tudo escuro, o que você vai fazer? Aí se deprime. Então, essas pessoas elas têm que entender que elas têm um padrão, e elas têm que buscar preencher o tempo acordado. Não adianta ela querer esticar esse sono. Mas, obviamente, isso é uma minoria. Né? A maioria das pessoas vai orbitar entre as 6 e 8 horas. Aí a média de 6 horas é suficiente. E aí, você tem que ver a qualidade disso. Porque ficar 6 horas dormindo é uma coisa. Né? Deitado, desligado. Outra coisa é se você fez os ciclos do sono direitinho, se você teve uma fisiologia do sono direitinho, e que isso está te trazendo, então, qualidade de saúde. Porque às vezes você está só deitando e você não tem sono REM, você tem um sono fragmentado, você tem um sono que mais causa prejuízo para o teu organismo do que benefício. Então, às vezes parece que você dorme, isso acontece muito na apneia do sono, e que é uma doença muito prevalente. A apneia do sono, a pessoa fragmenta a noite inteira o sono com pausas respiratórias. Né? Então, toda vez que o sono está aprofundando e a pessoa está entrando naquela cadência de eventos que precisa para aquela noite, ele faz uma parada respiratória, que é a apneia. E aí, o que o cérebro faz, o que o funcionáriozinho lá faz para o cara não morrer, parou de respirar? O que ele faz? Ele superficializa um pouco o sono. Não acorda você, mas micro desperta. Para quê? Para você ter controle e voltar a respirar. Normaliza a respiração, a saturação de oxigênio. Legal. Agora podemos voltar ao nosso processo de sono. Aí aprofunda de novo. O que acontece? Para de respirar. E aí volta. E aí aprofunda. E aí volta. E essa fragmentação a noite inteira impede uma fisiologia adequada da noite de sono. Só que a pessoa não sabe que isso aconteceu. Ela não sentiu nada. Ela roncou a noite inteira, ela parou de respirar um monte de vezes. Tem alguém que dorme com ela, viu. Se não tem, ninguém viu, ninguém sabe. E a pessoa não tem consciência disso. O que acontece no dia seguinte? Acorda, dormiu 8 horas, acorda devendo. Não cumpriu a missão à noite. Só que ela acorda, cansaço, sonolência, fadiga, irritabilidade. Ela não consegue entender que foi a noite de sono que foi de má qualidade, que foi fragmentada. O que ela acha que é? É o peso, é a depressão, é a fibromialgia, é a enxaqueca, ela vai pondo, é o meu patrão, é o trânsito, ela vai pondo motivos no entorno das coisas que acontecem de dia. Mas ela já acordou com um problema. E quando chega à noite, eu não tenho problema de sono, porque eu chego à noite, pum, eu desmaio, eu durmo mó bem. Quantas vezes a gente já viu pessoas que falam, não tem problema de sono não, eu deito e durmo. Onde der, eu deito, sento ali e durmo. Se eu sentar, quase durmo. Então, é um problema, exatamente. Você dorme muito fácil, muito pesado. Durante a nossa vida, nosso sono muda, que nem criança, adolescente, jovem, adulto? Vai diminuindo. E os idosos têm esse problema que muitas vezes ele passa a ter um padrão de muito menos sono. Às vezes é por uma desregulação, né? Então, pelo próprio envelhecimento, você tem um termômetro aí
né, um medidor aí que está mais gasto e acaba então dormindo menos. Então às vezes a gente tem que... Mas é normal? É normal, tá? É normal. Então às vezes você tem um indivíduo que a vida inteira dormiu 8 horas, precisou de 8 horas para dormir. E aí quando ele fica idoso ele passa a diminuir 6, 5 horas. Aí o que a gente tem que ver, né? Isso é disfuncional ou tá de boa? A gente entender se trata ou não. Né? Se tiver disfuncional, não, eu só durmo 5 horas e acordo faltando, passo o dia inteiro, isso me quebra. Opa, então isso é um transtorno, vamos chamar isso de insônia. Né? E não, eu durmo 5 horas, mas acordo ótimo, o meu dia rende super bem, vou dormir no horário normal, mas está reduzido. Pela idade. E se você está bem, não está sendo disfuncional. Então, o critério para tratar acaba sendo esse. Mas é comum diminuir, sim, ao longo do envelhecimento. Né? E aí tem coisas que ajudam, né, a melhorar tanto a qualidade como o tempo de sono. E a atividade física está incluída nisso. Né? Porque você tem que gastar energia durante o dia. Pode até rir da minha pergunta. Por que dá tanto sono depois que a gente almoça assim? É um efeito metabólico, né? Você acaba tendo pela digestão. Primeiro que a digestão, o sangue está direcionado aos órgãos para digestão, né? Estômago, intestino e tal. Então, a natureza é sábia, né? Se está direcionando mais sangue para lá, vai faltar em outros lugares. Então, você tem uma atividade muscular, uma atividade mental menor quando você está fazendo a digestão. Né? Treinar depois de comer bastante, às vezes você não tem força, porque o sangue está ali. E tem uma questão bioquímica também, que você tem produtos aí da digestão que vão gerar uma alcalose metabólica. Depois aí dá um chat GPT aí para ver se é isso mesmo. Mas você vai gerar essa onda de alcalose, vai dar uma depressão no cérebro. Então, às vezes, vem aquele soninho... Nossa, quando a gente come a feijoada, né? Nossa. Acontece esses dois motivos. É mais sangue lá para digerir aquela coisa toda e mais liberação o pH fica mais alcalino no nosso sangue e isso dá mais sonolência. Cara, eu pelo menos tenho que dar uns 10 minutinhos de olhinho fechado. É o suficiente também. Mas quando eu não faço, quando eu não durmo depois que eu como... Cara, eu fico com dor de cabeça, fico meio irritado. Mas, é normal, assim, normal e é de boa dormir, tá? Os povos que têm essa cultura, né? Os europeus, italiano, português, espanhol, eles têm muita essa cultura do dormir, né? A siesta ali, dormir após o almoço. Fecham os lugares para dormir ali, tira a sua sonequinha. É então, restaurador, né? É restaurador, é fisiológico e é ok. O que não está ok é cochilos ao longo do dia. A pessoa precisa, não, agora é um intervalinho, vou dar uma encostada. Aí tem algum problema. E essa sonolência excessiva, essa necessidade de dormir de dia está errada. Aí tem que até puxando essa mesma pergunta, eu trabalho muito com lógica, né? Assim, lógico, eu vou ali estudar para entender se a lógica está fazendo... Se é lógica mesmo ou se é coisa da minha cabeça. Mas o que o Fernando falou, eu já passei por esse episódio, assim, de tipo... Sempre, velho. Tinha que dormir após o almoço, senão não existia, né? E com o passar do tempo, quando eu regulei, né, a minha vida, que eu passei a falar, opa, quem é o motorista aqui sou eu, cara. Eu tenho que dirigir esse da melhor maneira possível para não bater, não me machucar, enfim. E ter longos anos de vida. Então, à medida que eu fui regulando o que eu como, o horário que eu como, o que eu bebo, a atividade física, as formas... de eu entrar num processo de sono, cara, é muito raro. Tem os momentos, assim, o momento quando acontece isso é justamente quando eu tô inativo. Sabe, o dia que eu tô inativão, assim, tô em casa, é um dia off total. Pós-maratona, que a gente tem lá um período maior para recuperação. Então, nesse momento, tô ali, tô de boa, brincando com a filha, fazendo as coisas rotineiras que eu não tô acostumado a fazer, mas que em alguns casos as pessoas fazem sempre. Eu tenho... Aí volta. Mas no meu dia ativo eu não tenho. Então, assim, eu não sei se é lógico, né? Mas quando você foi explicando, eu fiquei entendendo a parte dos operários, assim, cara, tem uma coisa lógica aí, né? Porque se teu corpo tá forte, tá entendendo aquele game ali, os caras vão guardar energia para no momento importante
do teu dia lá, da tua noite, eles estarem bem para fazer esse processo mais... Faz sentido? É isso aí. É? Sim. Ô, doutor, e tem um jeito certo de dormir? Uma posição, o travesseiro, o colchão? Não, posição não. Cada um dorme como for mais confortável. Mas tem alguns pontos importantes que a gente chama de higiene do sono, né? Que a primeira coisa que a gente faz quando alguém chega com uma queixa de insônia é a gente apontar, assim, o que está errado no seu sono que pode melhorar. Vamos fazer uma higiene. E aí, se a gente colocar no Google aí, a gente vai ver lá 10, 20, 30 itens. Eu costumo falar para o paciente que assim, não fica imprimindo listinha do Google e a checklist antes de dormir. Não. O que a pessoa precisa entender? Primeiro, isso que a gente conversou aqui, que o sono é um processo ativo que tem que ser respeitado. Segundo, que é muito importante, esse processo não é assim, do tipo, bater um despertador agora e pronto, virou uma chave aqui de um processo. Então eu vou ali para a cama, deito e tá tudo certo. Existe uma transição do metabolismo, das ondas cerebrais, da atividade cerebral, existe uma transição de uma fase para outra. Até porque são fases, não são fases antagônicas, a vigília e o sono, tá? Não são fases, assim, uma positiva, outra negativa, outra inversas, mas elas têm características antagônicas, como, por exemplo, a luminosidade, ela estimula a fase de vigília cerebral e a falta da luminosidade, ela permite a entrada para a fase do sono. Então, a luminosidade é o principal. Mas se a gente for pensar em tudo que é estimulante para a fase de vigília. Tudo que não é estimulante vai ajudar no processo da fase de virar para a fase do sono. Café, que a gente estava falando, né? Então, alimentos, atividade física. Então, se eu fizer atividade física antes de dormir, ela é estimulante. Mas eu termino cansado, mas ela é estimulante, né? Principalmente se for algo que você gosta, que é engajante e tal, né? Então, barulho, som, estímulo de celular, televisão, tudo isso tem que ficar durante o dia e não à noite. E aí, então, é mais um ponto importante. E um outro ponto importante que é assim, não adianta fazer essa higiene do sono na hora de dormir. Então, você imagina o cenário assim, o cara chegou da empresa que ele trabalha, chegou ali, sei lá, 7 da noite da empresa que ele trabalha. E aí, 11 horas da noite, ele ainda está com o macacão e a bota do trabalho. Sentado no sofá, assistindo a série policial. E aí, de repente, a esposa fala, vamos dormir, vamos dormir. Aí apaga a luz e tira aquela roupa e vai para a cama. Ele não vai dormir. Cara, o cérebro não consegue dar essa quebrada assim. De chave tão rápido. Não é igual o disjuntor, né? Exato. Não tem um processo, né? Aí tem os caras que vão falar, que estão assistindo e vão falar, não, é assim mesmo, eu saio dali e já deito e bum. Tem que ver. Será que não é porque a noite anterior foi tão ruim que agora ele tá... A apneia do sono é muito assim, né? Eu explico uma coisa, assim, aí até para saber se eu estou na linha de raciocínio correto, né? Mas lógico que sempre eu estou indicando, faça sua polissonografia, use as ferramentas se é que você tenha, né? Hoje tem alguns recursos que te ajudam a identificar se você está tendo um sono, né, legal ou não. E na polissonografia você descobrir se você tinha alguma coisa que até então, que foi o que você falou, né? Pô, às vezes o cara tem uma apneia lá, ele não sabe, ronca pra caramba, ele não sabe porque ninguém contou pra ele. Né? Ele não percebe isso. Eu ronquei? Como assim? Né? Quando eu descobri que eu ronquei, foi quando eu casei. Que aí minha esposa, pô, amor, tá roncando. É verdade. Amor, tá roncando. Então, assim, eu fiz acho que 4 polissonografia para identificar, porque a minha era transicional. Então, numa determinada posição, eu ronco. Então, mas quando eu me conscientizei a dormir melhor, não faz muitos anos, foi de 2000 foi na pandemia depois da pandemia para cá, que na pandemia eu ficava acordado vendo live,
Né? Tinha isso, é verdade. Treinava. Tinha que fazer muito, Então, né? assim, mas depois da pandemia pra cá, eu comecei a me esforçar mais. E uma das coisas hoje que eu falo, porque me impactou, foi por que eu durmo? Como que eu chego nisso que você já até ilustrou aí? Então, quando eu vou falar isso, eu vou falar para minha filha, se eu falar para alguém mais próximo, eu tento falar de uma maneira mais natural possível e mais acessível, né? Mas sabe que a gente tem alguns termos que não tem como a gente fugir, né? Mas a gente pode dar um apelido. Então, eu falo muito assim, cara, o sono, ele está relacionado à noite, que nem você falou. Só que durante o dia você está gerando ali uma pressão, eu falo dessa forma, uma pressão que gera algum componente químico, acho que a adenosina, se eu não sei, a gente tem adenosina, não é isso? Quando tá ali, que a luz faz isso, né? Sim. Que acho que é um metabólico lá. Então, assim, é como se aquilo dali fosse um monte de residual que está gerando no nosso corpo e que à noite, quando você começa a escurecer, você começa a ter ali o hormônio que vai limpar aquilo que é a melatonina. E ela tem ali um período para fazer essa limpeza. E aí é por isso que você precisa dormir e entrar nas fases, que aí eu já não sei se são 3 ou se são 4. Aí você sabe melhor do que eu, acho que são 4? São 4 fases. São 4. Isso. E aí que tem um tempo entre uma fase e outra, uma média, né? Que você fica de uma para outra. E é isso que a gente precisa olhar, se as fases mais importantes, né? Que é o profundo, o REM, se elas estão ocorrendo em um tempo adequado. Estou indo na linha certa? Sim. Quando eu explico assim? Tá indo bem. Então, beleza. Então aí é contigo. Quais são essas 4? Então, isso aí é contigo, assim, até pra Explica galera aí, entender, porque dormir 6 horas e 8 horas, mas não ter essas fases, e até uma dúvida minha agora. Porque elas têm ali, vamos supor, que seja 90 minutos, sei lá, 60 minutos para cada fase, eu não sei, isso eu não sei, mas eu sei que tem um tempo ali, uma média. Elas ficam se renovando durante a noite. Exato. Esse ciclo, se eu durmo 8 horas, então eu tenho a possibilidade de fazer mais renovações dessas fases. E é para alcançar, de repente, a meta lá ou não? Assim, esse período de 6 horas, que é o habitual, ele já comporta o suficiente, que são esses ciclos, essas fases do sono. Tá? Se eu dormir mais, a não ser que a minha constituição exija mais ciclos desses, aí ok, é o meu metabolismo. Mas, do contrário, a média aí de 6 horas, ela comporta aí os 5 ciclos de média que a gente precisa. Né? Então, a gente entra nas fases do sono não REM, né? Que vai de fase 1, 2 e a fase 3 e 4, que são parecidas. E aí dá uma subidinha, são mais profundas, e aí dá uma subidinha para o sono REM. O sono REM ele é um pouco mais superficial, então é um sono onde é o sono que a gente tem os sonhos, então é um sono mais fácil de acordar às vezes, né? E depois a gente fica um pouco nele e desce de novo, aprofunda. E aí a gente sobe para o sono REM de novo. E aí desce, aprofunda e sobe e faz umas 4, 5 vezes por noite esses ciclos. Então, quando a gente fragmenta, então a gente está lá na fase 3, uau, daqui a pouco eu vou para o sono REM, que é o sono mais reparador. Bom, aí não chegou. Estou aprofundado, faço uma apneia, aí volta tudo de novo. Volta lá pro perto do despertar, volta para uma superfície, mas ainda inconsciente, e aí não tem jeito, aí tem que descer tudo de novo, fase 1, fase 2, fase 3. Teve uma literatura que eu li, não me recordo, uma falha minha, mas que esse metabólico que é acumulado durante o dia, que aí demonstra, né, começa a demonstrar os cansaços e tudo mais, e aí nesse período que é para ocorrer essa limpeza, vamos dizer assim, quando você não o faz, ele vai acumulando. Para não falar que isso ia acumulando. Sim. E aí se você começa a repetir isso e ser o seu estilo de vida, beleza, teu corpo vai ali se adaptando a isso, só que isso tem um preço a ser pago, que aí é onde entra a maioria dos teus pacientes que você vem tratando cognitivamente. Faz sentido? Exatamente, porque essas substâncias,
eram para ter sido eliminadas, eram para ter sido retiradas. Elas continuando ali, elas vão causar prejuízos para as funções cerebrais, para os neurônios. Então, você está não dormir direito, você está atrapalhando o metabolismo cerebral. Então, você vai ter efeitos aí de atenção, concentração, memória, vai afetar as funções cognitivas. Até antecipar algumas coisas que, de repente, você só teria, é isso, né? Gatilho para problemas que estão quietos, né? Ô, doutor, se a noite é feita para dormir, quem trabalha de madrugada, como é que faz? É um grande problema. Eu perguntei, lembrando de tudo, ele trabalha de madrugada. É um grande problema. E eu vou pegar algumas perguntas aqui que mandaram, tá? Também para aproveitar. E assim, o pior problema não... É assim, porque o turno já é um problema, quem trabalha à noite. E quem trabalha no turno variável? Essa semana eu trabalho das 7 às 15, na semana que vem... 22 e das... Cara, eu peguei um paciente esses dias, eu tenho alguns, mas eu peguei um que difícil. Que difícil, porque ele tem inclusive medicação diurna para doença neurológica e assim, como é que você faz para tomar o remédio regularmente se você não tem uma vida regular? É super desafio, né? Na verdade, assim, eu acho que é muito errado esse tipo de jornada de trabalho, né? Não sei. Acho que era uma coisa que tinha que mudar, que tinha que melhorar. Mas, enfim, quem vive de turno tem um prejuízo, quem trabalha de turno tem um prejuízo justamente na questão de qualidade do sono de dia. Porque mesmo que o indivíduo se proponha a dormir de dia... Não é a mesma coisa que dormir à noite. Não é a mesma coisa. Na questão de ruído, na questão de rotina da casa. Porque se você mora sozinho, ok. Mas se você não mora... A claridade, você tem que colocar um blackout na janela, que nem todo mundo coloca. É a mesma coisa, está mais difícil. Dia, é muito mais difícil ter as condições. O ser humano, ele não é noturno, né? E você sabe, que as pessoas estão acordadas. Então é difícil você dormir sabendo que as pessoas estão acordadas. Psicologicamente. Você sabe que tem muita gente produzindo, tem muita gente correndo, tem muita gente e você vai dormir. Então, o que acontece? Muita gente que trabalha à noite, durante o dia tira um cochilo. E não vai, né? E não vai... Matou aí. Exatamente. Não vai fazer... pedir para alguém que trabalha à noite dormir de dia 6 horas, esquece, não vai dormir. Vai dormir 3 horinhas ali, aí dá aquela repaginada, você acha que foi suficiente e segue o jogo. Isso, cronicamente, é uma catástrofe, né? Uma catástrofe, não só para o cérebro, mas para o coração. Vamos fazer a pergunta do Instagram da Caixinha. E eu acho que tu já respondeu, mas vamos... Acordar sempre às 3h40 da manhã é sinal de quê? Cara, 3h40. 3h40, velho, é sinal do capiroto. Tem um horário desse que falam que é, né? Manhã, acho que é 3h50, 3 alguma coisa assim, cara. 3h30. É o horário ao contrário que Jesus morreu, não é? 3 horas da tarde. Tem uma parada assim, tem umas coisas desse tipo aí. Mas depende, o que é? O que é? Tem alguma... Não, mas depende do horário que ela vai dormir, né? Ela vai dormir 9 horas da noite. Não está completa aqui. Mas... isso depende de um contexto maior, né? Depende do horário que você vai deitar. Mas provavelmente, 3h40 da manhã, provavelmente a pessoa não dormiu adequadamente. Não dormiu tão cedo a ponto de 3h40 ser o horário que ela está acordando para a vida, né? Então, provavelmente foi dormir aí, 11 horas, meia-noite... E 3h40 está no meio da noite dela e aí a gente tem uma insônia. Não é que a gente tem uma insônia, acordar não é sinal de insônia. Para mandar um recado para ela. Então, assim, aí, dorme mais. Bruna, para a Bruna que mandou essa pergunta, de repente. Bruna, que eu te falei da. Como é que é o nome? Da Diágio. É ela. Então tá dando muito detalhe. Bruna, o horário ela é daqui de 3 horas precisamente de São Paulo, mas dá um pulo aqui em Santos. Marca uma consulta com o doutor lá para fazer uma polissonografia, acho que seria melhor para ela, não seria? Passa no médico, vê então sobre passa isso. Numa igreja. Mas só assim para contextualizar,
Se a pessoa acorda às 3h40 e não consegue voltar a dormir, tem dificuldade, pode ser uma insônia. Mas pode ser só assim, não. Levantei 3h40, virei de lado e voltei a dormir. Isso não é um problema. A gente acorda. Tem que ver todo o contexto. É normal acordar durante a noite, acordar para ir no banheiro, acordar para tomar uma água, acordar por algum motivo, ou só virar de lado. Ah, meu braço está dormindo. Tal. Normal. Você acorda e volta a dormir. Tá tudo ok. Já que a gente entrou agora, só a questão do horário específico. Isso provavelmente é algum condicionamento. Então, em alguma época da vida, precisou acordar esse horário, perto desse horário, ou normalmente acorda, porque meu filho é pequeno, então eu acordo sempre de madrugada e acaba, sem querer, acostumando o cérebro com um padrão. Por exemplo, eu acordo basicamente todo dia às 5 da manhã. E muitas vezes, assim, 5 para 5 eu acordo. Tipo, 1 para 5, assim, 4h59 eu acordo. Aí eu até já desligo o despertador para não acordar minha esposa. Sou desse time aí, cara. Sou desse time aí. Eu acordo muito perto do horário. Às vezes acontece, eu acordo e falo assim, caramba, já vai dar 5 horas. Certeza. Aí eu olho a 1 da manhã. Dá uma alegria, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Cara, que delícia, né? Muito bom, né? Principalmente quando o dia foi intenso. Mas isso é raro. Normalmente, quando eu acordo antes do despertador, é muito próximo. E é um condicionamento, né? É um condicionamento. E até corre o risco, né, de voltar a dormir e passar do horário, né? Eu já levanto, porque senão eu sei. Qual é a pergunta que tu ia fazer? Não, já que a gente entrou nesse papo aí, de meio cabuloso, esse lance, como é que é o nome daquele sonho que tu tem que ficar travado? Tem um nome? Paralisia do sono. O que é isso? Paralisia do sono já tive. É uma das parassonias, né? O que são parassonias? São fenômenos que acontecem ali paralelamente ao sono. Então você tem alucinações hipnagógicas, sonhos vívidos, sonambulismo, a paralisia do sono. Então, é basicamente uma dissociação do cérebro durante o sono, né? Então, a paralisia do sono, você acorda, então a parte do teu cérebro da cognição, da vigília, da consciência, desperta, então sai da fase do sono e vai para a fase da vigília, mas a parte muscular, física, não. Então, você continua numa fase de sono nas áreas motoras, mas você está numa fase de vigília da consciência. Então, você desperta e não consegue se mexer. Isso pode acontecer o contrário, né? Você pode ter, por exemplo, um sonho, você está dormindo, sua consciência está dormindo e sonhando, e você desperta a parte física. Então você passa a ter um sonho vívido e você passa a ter uma interação física, podendo ser até um sonambulismo. Então, sonambulismo é isso, né? Você dissociou. Então você está inconsciente, dormindo, envolvido num sonho, e você está ativamente participando dele, levantando, abrindo porta e tudo mais. Então, é uma dissociação. Isso acontece muito em crianças, que ainda têm o cérebro imaturo, então pode dar esse bug aí. E você pode ter isso ao longo da vida com fenômenos isolados, né? Acontece bastante em quem tem algum transtorno do sono. Volto para falar da apneia. O indivíduo tem apneia, está fragmentando o sono. Imagina, toda hora, superficializa, respira, aprofunda de novo, relaxou. Não, imagina o carinha lá do Divertidamente, só nas alavancas lá, né? Chamando o amigo para... O outro funcionário para... Não, engana. Parou, volta. Muda a respiração. Não, o oxigênio subiu. Tá todo mundo lá nessa loucura, no corre-corre. Você imagina que uma hora levanta uma alavanca, levanta outra, confundiu ali, e aí o cara desperta, mas paralisado. Então essas parassonias acontecem bastante em quem já tem um transtorno do sono. Aí você trata o transtorno do sono, a parassonia melhora. Mas pode acontecer eventualmente na nossa vida. 2 vezes. Nunca então, eu tive o outro exemplo. O de estar dormindo, na minha parte, né, do cérebro ali, a motora acordar. Eu quando eu era mais novo, eu trabalhava na Unisantos, e eu ia de ônibus, né, da minha residência até o trabalho, e eu nem imaginava pensar em sono. Pegou um ônibus não imaginava nada, não tinha esse conhecimento, né? E aí tinha um sono desregulado. Então, o momento do ônibus ali, para mim que demorava, era horário de pico, então da minha casa até o trabalho, dava em média aí de 45 a 1 hora.
de deslocamento. Cara, lógico que eu queria dormir. Então, quando eu conseguia pegar o ônibus vazio ali, onde eu estava de costume, cara, era dormir certo, é certeza. E eu dormia de uma forma que eu jogava futebol de salão. E não é tão comum tu cabecear no futebol de salão. Não é tão comum. E aí eu sonhei na escola, os caras cobrando um lateral pra mim. Cara, foi muito engraçado isso. Eu dei uma cabeçada que as pessoas perguntavam se eu tava bem. E a minha vontade era voltar a dormir de vergonha. Cara, foi uma cabeçada assim. De vez em quando tá no ônibus, a gente dá uns espasminhos. Não, mas assim, eu cabeceei, cara, assim, porque e ficou dolorido. Ficou dolorido, foi um sonho assim. Que é um sono de má qualidade. Sim. É um sono adaptado ali, com preocupação. O ônibus vai chegar, não sei o quê. Então se adormece, mas não é legal. E então a chance de dissociar é maior, né? É um sono transtornado, né? Legal. Eu tenho uma pergunta. Fale. Referente à pessoa que como posso dizer, a parte sonâmbula, né? Falam que não sei, né? Acordar essa pessoa faz mal. Não, isso é uma lenda. É lenda, né? É lenda. Que vai morrer, que né? vai morre se acordar. Não acorda não, porque senão vai morrer. Contaram muita Ela história pode na assustada. Não, tranquilo. Pode acordar. Não, pode acordar assustada, porque vai acordar meio perdida ali, do tipo, o que eu tô fazendo aqui no banheiro, né? Sei lá, na cozinha. Então, pode acordar assustada, mas não morre, não. A minha filha, a Júlia, patinadora, era sonâmbula. Ah, é? Era engraçadíssimo, cara. Era engraçadíssimo. Levantava, foi parar no chuveiro, queria sair de casa. Tem várias histórias dela, assim. Falar também é normal, né? Conversa. Não obrigado, meu filho, é assim, meu. Não, indignar e conversava. A minha avó ela levantava, falava, fazia... Tudo. Brigava assim, ai pai, você não entende, não sei o quê. Falava umas coisas assim, cara, você tá dormindo? E ela, com o olho meio aberto, meio fechado. E aí eu falo, cara, ela tá dormindo. Porque você acha que tá acordado, de tão real que é aquilo ali. Com o olho meio fechado, meio aberto, né? Que você não meio consegue estranho. perceber. É muito engraçado, muito curioso, assim, né? Aí a gente algumas vezes a gente reconduzia ela pra cama, mas algumas qual que é o problema? Era colocar de volta na cama e a preocupação daquilo continuar. Eu vou deitar e ela levanta de novo, né? Aí pode se machucar e tudo mais. Mas a gente tirava a porta a chave da porta de casa. Mas então algumas vezes a gente meio que acordava mesmo. Aí ela, o que aconteceu? Não, nada, filha, volta a dormir. Aí eu voltava a dormir tranquilo, né? Então, acordávamos e ninguém morreu. Desvendado. Doutor, como a gente sabe que o teu tempo é bem riquíssimo, né? Você precisa ter um sono de qualidade também. A gente não vai alongar. Tá na hora de dormir já. Não vai alongar muito, não. A gente tem um quadro que se chama Palavras na Parede. Legal. Né? Antes desse, eu gostaria que você desse uma mensagem, antes de responder, porque eu não sei qual que você vai escolher, mas uma mensagem justamente que englobe tudo isso que a gente falou aqui e conscientize as pessoas. E, lógico, aproveita e já faz aí o teu merchandise aí da tua clínica, que, por sinal, já fui lá acho que 2 vezes, se eu não me engano. 2 das polissonografias que eu fiz foi lá, nem te conhecia ainda. E aí... gostaria de enfatizar esse tema assim mesmo, assim, fechasse esse bloco do tema sono com essa mensagem sua que tem muita propriedade para isso. Bacana. Olha, dica que eu posso dar, né? Assim, prestem mais atenção no seu sono. Né? Não banalizem o sono e do tipo, só vou dormir. Né? Prestem mais atenção no que você faz a caminho da cama, né? Eu digo isso assim, o fim de tarde, começou a entardecer, escurecer. O que você faz? Com o que você se preocupa? Você diminui a luz, os estímulos? Que tipo de mídia você consome à noite? Tom de voz, você abaixa? Você está 10 horas da noite, você está gritando, algazarra com os filhos, lutinha na sala, né? Ou não, né? Ou você já está, vamos baixar a bola um pouquinho aqui, vamos para exercitar esse processo esse ritual de mudar de fase,
né? Então prestem atenção nisso, essa higiene do sono, o ambiente do quarto. Ah, pode ter TV no quarto? Pode, eu não sou contra a TV no quarto, não. Melhor do que tela, né, de celular. Mas o que você consome antes de dormir? O ideal é ver TV na sala e ir para o quarto sem ligar a TV, tá? Cama, a gente fala que cama é o lugar dos 2 S's. Sono e sexo. Mais nada. 2 S's. Gostou? Boa. Essa não é minha, essa é um clássico. Esse clássico essa é um clássico da medicina do sono. Isso aí. Mas é exatamente isso. Vê a televisão lá na sala, mas o que você consome? Né? Tem muito entretenimento mais raso, mais, né, superficial, aquele que não engaja, aquela coisa que você não fica... Te dá até sono, né? Você vai ver série policial, né? Vai ver... Adrenalina. Negócio de dar uma adrenalina. Cara, né? exato. Assim, mas alguma coisa mais banal eu gosto, aquilo me engaja, então não assista. Procura alguma coisa banal que você não engaja. Para entrar por um ouvido e sair pelo outro, sabe? Por quê? Diminua o alerta cerebral, o alerta do ambiente no caminho para ir dormir. E preste atenção como você dorme. Né? Se se vira muito, se se bate na cama, o que teu parceiro, tua parceira conta? Valoriza o que ele conta, né? Às vezes tem casal que fica, ela é uma chata, fica reclamando que eu ronco. Pô, mas roncar não é normal. Roncar é um sinal de que está entrando com resistência ao ar. Então deve ter algum problema. Valoriza isso, potencializa isso, fala, pô, me fala mesmo como é que tá, né? Me dá um toque aí, observa quando você estiver acordado e me ver dormindo, me fala para eu buscar uma ajuda se for necessário. E busca analisar se o que você está sentindo de dia, se os teus problemas, tua falta de rendimento, tua falta de libido, falta de energia, falta de atenção, concentração, dor no corpo. Se isso é um problema diurno, se tem problemas de saúde, enfim, condições diurnas que estão gerando isso, ou se isso é uma consequência de uma má qualidade noturna. O problema está oculto à noite. Então, prestem um pouco mais atenção no fenômeno que envolve o sono. Eu acho que vocês vão ganhar muito. Bacana. Top. Perfeito. Top. Então vamos pro quadro? Vamos pro quadro. Do lado direito aí, você já sabe, tem umas palavras, né, frases, palavras. Vê qual que você... Pô, mas tem que ver com o papo que a gente teve aqui? Não tem a ver. Pode Esse é o momento mesmo... Momento me é o identificar. momento, isso aí. Eu queria comentar, né? Pô, tem tanta coisa boa aí, né? Aqui agora, né? Pode pensar aí, elogio, né? Tem bastante coisa pra falar. Sim. Tem tanta coisa legal ali. Muito filosófico isso aí, né? Deixa eu ver. Ó. Tá escrito ali? Caramba. Ó, eu gostei de vários, mas eu acho... Gostou mesmo? Eu acho que eu tô numa fase ali, ó, do tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Novo aí. Invicta. Essa daí ninguém tinha escolhido. Ninguém escolheu? Não, tudo bem. Tudo bem, a gente só Tudo fala... bem, tá aqui, Tem umas invictas aí que no outro episódio que não tinha a pergunta. Porque tem Passou batido. Escolheram... É uma palavra atitude. Só. Atitude. Porque a gente tem uma pergunta Padrão, agora né? sobre o tudo bem. Pode fazer isso. Faz por você, pô. O que você faz quando as coisas não estão tudo bem, mesmo que você diga que estão? Primeira coisa, que é o que me chamou a atenção ali, que eu penso, é assim... Calma, tá tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem. Porque sempre pode ser pior, né? Vou dar um exemplo. Sei lá, você bateu o carro. Sei lá, ralou o carro no poste. Tudo bem. Tudo bem. Ninguém se machucou. Né? O carro tá andando, então não vou ter que encostar. Então, tudo bem. Eu acho que esse tudo bem ali me tocou assim, do tipo, olhar o copo sempre meio cheio e não meio vazio.
Então, sempre que parecer que o copo está meio vazio, olhe porque ele está meio cheio. Eu acho que isso vem um pouco de maturidade. Eu já fui muito do tudo bem por quê? O questionador. Tudo bem nada. Entendeu? Eu já fui desses, né? O copo meio vazio. Já fui. Eu acho que os anos aí, a maturidade vai ajudando a gente a ver que sempre está tudo bem. Porque poderia estar pior. E quando tiver ruim, poderia estar pior ainda. Uhum. Então eu acho que é essa a mensagem aí, cara. Acho que essa a minha resposta de mesmo quando não tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá vivo, né? Tá tudo bem. Tudo bem. E gostou? Cara, show de bola. Passa rápido o tempo, né? Passa muito rápido, cara. Eu falei, não vou nem mais entrar em papo de corrida, porque senão a gente vai estourar o tempo aí. Não, cara. Mas de repente fica pra uma parte 2. Uma collabzinha do Fala Neuro com Mente Corpo. É mesmo, poder fazer uma junção aí. Aproveitando, doutor, a gente deixa na descrição do livro, ó, na descrição do episódio, a gente, né, do programa, a gente deixa as redes sociais. Mas tem gente que não acessa, né, ouve, não faz questão de abrir lá o que tá a descrição. Reforça tuas redes sociais, inclusive do podcast. Sim, de cabeça é ótimo, né? Coisa de velho. A gente consulta aqui, que eu sei que... O podcast é o @Fala Neuro Podcast. Então lá a gente fala de saúde mental. Siga. Eu e a Bruna, que é neuropsicóloga, a gente fala de saúde mental. A Neurosantos é @Clínica Neurosantos. Lá você vai poder encontrar aí informações sobre os exames que a gente faz, né? Alguns temas de neurologia que a gente fala ali. Você faz, essa é uma dúvida, vocês fazem o home lá, o polissonografia na casa do paciente? Não, a gente só faz na clínica. O presencial. A domiciliar, não que eu tenha algo contra, tá? É que é um exame um pouco mais simples, né? Com menos canais de sensores e que é muito fácil dar problema, né? Muito fácil descolar um eletrodo e aí você tem um exame que já tem menos recurso e mais falho. Então é um exame com mais potencial de problema, a gente resolveu então não fazer. A gente só faz o completo na clínica. Só uma dúvida porque me perguntaram, eu esqueci de te perguntar. Mas eu indico o Dr. Pacheco, né, que está aqui em Santos, do Instituto do Sono de Santos, ele faz a domiciliar. E eu indico, por exemplo, pacientes acamados, pacientes às vezes com uma restrição física muito grande. Aí eu nem aconselho mesmo a ir na clínica, porque não é uma noite no hotel de luxo, é uma noite numa clínica fazendo exame. Não é tão agradável. E tem pessoas que têm problemas de saúde que realmente inviabilizam. Aí eu aconselho fazer, aí vale a pena fazer o domiciliar, aí eu indico para ele. E tem o @Dr. Juarez Harding, neurologista, que eu acho que eu falei certo, é muita coisa. Não, beleza, mas aqui na descrição tá certinho. Legal. Lá eu falo principalmente sobre neurologia e medicina do sono, né? Aí é mais o meu canalzinho profissional. Isso mesmo, Dr. Juarez, sobrenome, .neuro. Isso. É isso que você tinha falado? Ponto neuro. Não é neurologista, é Juarez. É Dr. Juarez Harding Ponto neuro, isso. Isso. É muita coisa. Eu sou daquela geração... Hoje a gente tem recursos, né? Então, e aí até a gente se adaptar, eu falo que a gente é a última geração que teve celular, né? Que não teve celular. Não teve celular. Então, tá acabando. Tá acabando. Bom, convite para as filhas, tá? Pô, legal. Elas vão adorar. Fala com elas, tá? Elas vão adorar. Eu vou dar um duas recado... são tímidas, cara. Ah, não, mas a gente fala que a gente é de boa. Não tem problema. Eu gosto de criança. Criança não, né? Não sou criança mais. Mas assim, eu gosto de bater esse papo com elas. Me vejo de novo na minha função de pai. É gostoso, cara. Eu gosto. Bom, galera, agradecer vocês que chegaram até aqui. Se tem mais alguma dúvida que de repente a gente não tocou no assunto, coloca nos comentários, porque aí ajuda ele voltar de novo aqui no episódio, tá? Então, peço para vocês que façam essa contribuição e, lógico, sigam as redes sociais do Dr. Juarez.
Sigam as nossas redes sociais, @Mente Corpo Podcast, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Spotify, como Mente Corpo. Se inscreve, né? Se inscreve. YouTube. Se inscrever, né? Não só seguir, curte, né? Compartilha. É isso aí, boa. Comenta. No Spotify é Mente Corpo Podcast, também lá tá bacana, né? Acompanhar pelo Spotify. E claro, compartilhar mostra que a gente está sendo aí, tendo uma mensagem legal, né? O YouTube entende quando tem um compartilhamento, quando tem uma curtida, quando tem um comentário. E é a forma que vocês podem nos ajudar as mensagens chegarem a quem precisa, né? Escutar um programa como esse. Então, agradecer tua presença. De Legal. coração. Obrigado. Se eu era fã, já tô mais fã ainda. Ganhou mais um fã. É isso aí. Ó. Legal, É isso aí. legal. Obrigado. É isso aí, cara. Muito Obrigado. E vocês também, parabéns aí, Obrigado mais uma mesmo. vez, repetindo aí, parabéns pela iniciativa, Show. levando informação, é importantíssimo aí, de saúde principalmente. Boa. Parabéns, estão de Obrigado. parabéns mesmo. E o formato tá lindo aqui, Né? o estúdio. Legal. Quem puder vir conhecer É aqui, isso aí, a gente experiência Pode vir incrível. mesmo, pode vir. Tomar uma água com gás É, de verdade. de verdade, feita na hora, né? Feita na hora. Isso aí o pessoal acha que artesanal. tô pensando aqui, cafezinho na hora ali também. Cafezinho. Sensacional, Só muito fazendo bom. coador, vai ter aí em breve, quando aumentar. Mas, poxa, obrigado pelo feedback. Uma salva de palmas pra você, cara. Você Valeu, merece. cara. Pra vocês também. Obrigado.